Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No último vídeo, nós vimos como a ausência de uma palavra pode destacar um personagem, como em Melquisedeque, ou resolver uma aparente contradição, como no caso do censo de Davi. Aprendemos a ler o que não está escrito quando a pista é clara, quando o contexto praticamente grita a palavra que falta. Mas hoje vamos passar para o próximo nível. Hoje vamos investigar as elipses relativas. O que isso significa? Significa que a palavra omitida não é tão óbvia. Ela não está gritando, ela está sussurrando. Para encontrá-la, precisamos olhar para as palavras ao redor de uma forma diferente. Precisamos encontrar a relação, a conexão secreta que o autor deixou para nós. É como encontrar uma chave escondida debaixo do tapete. A primeira técnica deste nível é o que chamamos de o eco das palavras. Às vezes, um verbo é usado na frase e o eco desse verbo nos revela o substantivo que está faltando. Ou o contrário, um substantivo aparece e o seu eco nos ajuda a encontrar o verbo omitido. Olhem este exemplo simples e bonito no Salmo 76, versículo 11. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. O texto hebraico literalmente diz: fazei votos e pagai. Pagai o quê? Ora, o eco do substantivo votos nos dá a resposta: pagai os votos. Parece simples, mas essa técnica de deixar o eco completar a frase torna o texto mais dinâmico, mais fluido. É elegante. Agora o contrário, quando o substantivo nos dá o verbo. E para isso, vamos ver o apóstolo Paulo operando em modo turbo. Em Romanos, capítulo 12, ele faz uma lista de dons e serviços na igreja. E para dar ritmo e urgência, ele omite verbos o tempo todo. Ele diz literalmente: se profecia, segundo a medida da fé, se ministério, no ministério. O que ensina, no ensino. O que exorta, na exortação. O que reparte, com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. É quase uma metralhadora de dons. Faltam verbos por todas as partes. Mas nós não precisamos deles. O substantivo profecia ecoa o verbo. Se temos o dom de profecia, profetizemos. O substantivo ensino ecoa. Se temos o dom de ensinar, ensinemos. Paulo confia na nossa inteligência para preencher as lacunas, e ao fazer isso, ele cria uma das passagens mais energéticas e inspiradas de todo o Novo Testamento. Isso é a maestria do eco das palavras. Ok, agora vamos para uma técnica que vai explodir a sua mente. É a dança dos contrários. Às vezes, a melhor forma de encontrar uma palavra oculta é procurar pelo seu oposto. O Espírito Santo cria um contraste tão forte, tão evidente, que o nosso cérebro é forçado a preencher a lacuna com a palavra que equilibra a balança. Pensem no Salmo 84, versículo 10, uma das declarações mais lindas sobre a presença de Deus. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. 1000 o quê? 1000 anos? 1000 reais? A frase fica em aberto, mas o contraste nos dá a resposta. Se um dia é dentro dos átrios de Deus, os 1000 são, obviamente, fora deles. A ausência da expressão fora deles torna o dentro infinitamente mais poderoso. A luz brilha mais forte por causa da escuridão que não foi nomeada, mas está implícita. E isso tem implicações teológicas gigantescas. Em Romanos 6, versículo 17, Paulo escreve: mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração. Paulo está agradecendo a Deus porque fomos servos do pecado? Claro que não. A chave está na partícula grega mas. No grego, essa partícula geralmente vem depois de uma outra, a partícula men, que significa embora, ou por um lado. Só que a partícula men foi omitida aqui. É uma elipse, devemos preenchê-la com seu contrário implícito.
A frase completa seria: mas graças a Deus que, embora fostes servos do pecado, agora obedecestes de coração. Ufa, agora sim! Não agradecemos por termos sido escravos, mas por termos sido liberados. Uma pequena palavra omitida, encontrada através do seu contraste, muda tudo e salva a teologia da graça. Isso é a dança dos contrários. É o silêncio de um lado da balança que nos faz sentir todo o peso do outro. E agora chegamos ao clímax da nossa investigação. A técnica mais avançada, a mais sutil e talvez a mais reveladora de todas. Preparem-se para a síntese, ou como os latinos chamavam, a constructio pregnans. O que isso significa? Significa construção grávida. São palavras que estão grávidas de um segundo significado. Uma única palavra carrega em si duas ideias, geralmente uma ação e seu resultado, ou um movimento e seu destino. Vamos começar com um exemplo do Antigo Testamento. Em Gênesis 12:15, sobre Sara, lemos: e foi levada a mulher à casa do faraó. O verbo hebraico aqui é yakaj. Ele significa tomar, capturar. Mas o contexto nos diz que ela não foi apenas tomada, ela foi tomada e conduzida. O verbo levar está grávido do verbo conduzir. É uma forma de dizer muito com pouco. Mas a verdadeira joia da coroa está no Salmo 68, versículo 18. Uma profecia messiânica poderosa. O salmista, falando do Messias vitorioso, diz: subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens. O verbo hebraico para recebeste é o mesmo yakaj que vimos antes, mas aqui ele está carregado de um sentido ainda mais profundo. No pensamento hebraico, um rei vitorioso não recebe os despojos de guerra para guardá-los para si. Ele os recebe para distribuir entre os seus súditos. Então o verbo yakaj aqui não significa apenas receber, ele está grávido da ideia de distribuir. A tradução mais completa seria: recebeste dons e os distribuíste entre os homens. E por que isso é tão interessante? Porque séculos depois o apóstolo Paulo, em Efésios 4:8, cita exatamente este versículo para falar de Cristo. Mas olhem como ele cita: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Paulo não está corrigindo o salmo. Ele está, como um mestre da lei, descompactando e significando aquela palavra grávida. Ele está revelando o sentido completo que já estava contido no verbo hebraico yakaj. Cristo, em sua ascensão, recebe do Pai toda a glória e todo o poder para fazer o quê? Para distribuir os dons do Espírito Santo sobre a sua igreja. Sem entender a palavra grávida no Salmo, a citação de Paulo poderia parecer uma contradição. Com esse entendimento, ela se torna uma explosão de luz teológica que conecta o Antigo e o Novo Testamento de forma perfeita. Isso é ler a Bíblia como um verdadeiro mestre. É perceber que cada palavra foi escolhida com um cuidado, uma precisão e uma profundidade que só podem ter origem divina. Hoje vimos o eco das palavras, a dança dos contrários e as palavras grávidas de sentido. E elevamos o nosso conhecimento sobre as Sagradas Escrituras. Mas o nosso caminho ainda não terminou. Existe um último tipo de elipse, talvez a mais engenhosa de todas. Às vezes, duas frases diferentes em um mesmo trecho estão incompletas, e uma precisa emprestar palavras da outra para fazer sentido. É uma espécie de implicação mútua, um quebra-cabeça verbal que, uma vez montado, revela uma imagem de clareza impressionante. Vamos falar sobre a elipse de repetição. Às vezes, as frases na Bíblia agem como vizinhos. E como bons vizinhos, elas pegam emprestado uma da outra para se completarem. Parece uma coisa de maluco? Então, se preparem, porque vamos ver que essa é, talvez, a forma mais engenhosa e bela de comunicação que o Espírito Santo utiliza. Primeiro, vamos ver a forma mais simples, que é chamada de o vizinho generoso.
É quando uma frase está claramente incompleta, faltando o verbo ou um substantivo, e a frase vizinha, que acabou de passar ou que está logo à frente, generosamente nos empresta a palavra que falta. Vejam este exemplo em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Paulo está descrevendo o acordo que fez com os apóstolos em Jerusalém. Ele diz que Tiago, Cefas e João deram a ele e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. E eles para a circuncisão? Para fazer o quê? Jogar baralho? Não. A segunda parte da frase pegou emprestado o verbo implícito da primeira parte. O acordo completo era que nós fôssemos pregar o evangelho aos gentios e eles fossem pregar o evangelho à circuncisão. Ao omitir a repetição, o texto ganha força, ritmo. É conciso, é direto e é elegante. Não precisa repetir o óbvio. É uma prova de respeito pela inteligência do leitor. O bom vizinho nos emprestou a palavra e a conversa fluiu muito melhor. Mas se essa foi a elipse do vizinho generoso, preparem-se para conhecer a parceria perfeita. O nome técnico é elipse composta, ou de implicação mútua. E aqui, a genialidade literária e teológica da Bíblia atinge um nível de tirar o fôlego. Imaginem duas peças de um quebra-cabeça. Sozinhas, elas não fazem sentido, estão incompletas, com vãos e reentrâncias. Mas quando você as junta, clique! Elas se completam perfeitamente e formam uma imagem linda e coesa. A elipse composta é exatamente isso. Temos duas frases, uma ao lado da outra. Ambas estão incompletas. A primeira precisa de uma palavra ou ideia da segunda para fazer sentido, e ao mesmo tempo a segunda precisa de uma palavra ou ideia da primeira. Elas se completam mutuamente. O exemplo mais luminoso disso está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 14. Paulo está falando sobre a coleta para os irmãos pobres de Jerusalém, e ele descreve a lógica do reino de Deus de uma forma espetacular. Escutem com atenção. Mas por igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta deles, para que também a sua abundância supra a vossa falta. Vamos analisar isso com a nossa lupa. Temos duas cláusulas. Cláusula 1. A vossa abundância supra a falta deles. Cláusula 2. Para que também a sua abundância supra a vossa falta. Percebem a arquitetura? É um espelho perfeito. A palavra abundância na primeira frase é o par da abundância da segunda. A palavra falta na primeira é o par da falta na segunda. A palavra vossa na primeira é o par da deles na segunda. E a palavra deles da primeira é o par da vossa na segunda. É uma estrutura cruzada, um quiasmo perfeito. Uma frase não existe sem a outra. Elas estão mutuamente grávidas uma da outra. A teologia aqui é profunda. A generosidade cristã não é um ato de mão única, de cima para baixo. É um fluxo de reciprocidade, de comunhão, koinonia, onde hoje eu, na minha abundância, te ajudo e amanhã você, na sua, me ajuda. Não para que todos sejamos pobres, mas para que haja igualdade, como o próprio Paulo diz. A própria estrutura literária da frase é a mensagem teológica. A forma como o texto foi construído nos ensina sobre como o corpo de Cristo deve funcionar. Isso é divino. E então, chegamos ao fim da nossa jornada pela arte da elipse. Começamos com simples palavras omitidas e terminamos com estruturas teológicas complexas que se completam como um quebra-cabeça celestial. E o que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que a Bíblia não é um livro para ser lido com pressa. Ela não é um manual de instruções chato ou uma coleção de histórias simplórias. Ela é uma obra de arte literária e espiritual tecida pelo maior artista de todos. Cada palavra, e até a ausência de cada palavra, foi pensada, pesada e colocada no lugar exato para produzir luz, profundidade e beleza. Entender a elipse não é um truque de exegese para parecer inteligente. É uma chave. Uma chave que abre portas para uma apreciação mais profunda da sabedoria de Deus e que nos leva a um amor ainda mais
maior pela sua palavra. Ela nos ensina a ler com atenção, com curiosidade, com um coração de detetive que busca os tesouros que ele escondeu para nós. Agradeço a cada um de vocês que me acompanhou nesta série de vídeos sobre as figuras de linguagem bíblicas. Foi uma alegria imensa compartilhar essas maravilhas. Agora quero saber de você. De tudo que vimos, das elipses absolutas às compostas, qual mais te marcou? Qual descoberta fez o seu coração arder? Comente aqui embaixo. E não se esqueça, se essa jornada te abençoou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também ama a Bíblia. Que a palavra de Deus nunca deixe de nos surpreender, nos desafiar e nos transformar. Fiquem com Deus e até a próxima.